vamos falar de relatório descritivo do aluno ou parecer descritivo do aluno, como é conhecido em alguns lugares no Brasil afora. Todo final de bimestre ou final de trimestre, semestre, final de período letivo, os professores se deparam com esse momento de construção de relatórios. É o momento de falar sobre o aluno, de falar sobre as aprendizagens, sobre as dificuldades dos alunos durante determinado período. Mas, por mais que a gente esteja inserido na prática de redigir relatórios, muitos de nós ainda encontramos dificuldades quando chega nesse momento. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para a gente tentar juntos resolver alguns desses problemas, tirar algumas dúvidas ou esclarecer algumas ideias sobre esse tema tão importante. Quando nós nos deparamos com o momento de fazer o relatório, geralmente nos vem à cabeça, geralmente nos vem à mente algumas questões tais como fazer o relatório? O que relatar? O que falar? Por onde começar? O que priorizar? Essas são algumas questões que surgem quando nós nos sentamos, quando nós paramos, quando nós pensamos, é o momento de fazer o relatório. A partir de agora, eu vou conversar com vocês sobre algumas dicas de como resolver ou de responder essas perguntas que nós elencamos. Nós vamos tentar seguir alguns passos para chegarmos ao produto final, que é o relatório redigido, o parecer descritivo do aluno. Primeiro, para começar, é preciso conhecer o documento oficial que norteia esses registros, elaborado pela Secretaria de Educação, pois é a partir dele que vamos construir o documento do aluno. Toda Secretaria de Educação, municipal, estadual, distrital, elabora um documento, aquelas que seguem esse padrão, elaboram um documento falando sobre esse relatório, sobre esse parecer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer esse documento. O que o documento fala, quais são os requisitos, o que o documento diz que nós precisamos fazer, quais os passos a seguir, o que o documento diz que precisa ter nesse relatório. Então, a primeira coisa eu tenho que conhecer o documento que norteia o meu trabalho na hora de redigir o relatório descritivo ou o parecer descritivo. Segundo, é preciso conhecer e ter em mente a proposta de trabalho da escola, o PPP. Quando eu estou inserido na escola, eu não posso pensar em fazer um relatório de forma geral, como se eu estivesse em qualquer outra escola. Eu preciso pensar que o meu aluno, sobre o qual eu vou falar, ele está inserido numa realidade escolar, numa realidade pedagógica, e eu preciso saber que realidade é essa, quais são os projetos da escola, qual é a visão da escola com relação ao processo ensino-aprendizagem, principalmente sobre a aprendizagem. Nós precisamos ter em mente, então, sobre o documento principal da escola, que é o projeto político-pedagógico. Terceiro, identificar as habilidades trabalhadas com o aluno. Então, quando eu vou redigir o relatório, eu preciso saber o que foi que eu fiz com o aluno. Quais foram as habilidades, os conhecimentos propostos para esse aluno? Em língua portuguesa, em matemática, nas áreas de ciências sociais, artes. O que foi que eu propus para o meu aluno? Eu preciso ter em mente isso. Eu vou redigir um relatório pensando naquilo que eu ofereci para o meu aluno. E por último, eu preciso saber quem é o aluno sobre o qual vou redigir o relatório. Em que áreas demonstrou avanço? Em que área precisa de maior atenção? Esse item é importante quando eu vou escrever o relatório, porque
eu preciso identificar bem as características desse meu aluno ou dessa criança enquanto um aluno, saber identificar não apenas o que ele não conseguiu, mas identificar principalmente o que ele conseguiu. Dentre as habilidades, dentre os conhecimentos que foram propostos, o que esse aluno conseguiu apreender? Em que momento, em que área ele avançou? É preciso estar bem claro isso na hora de construir o meu relatório descritivo. Ainda sobre a construção do relatório, o que não devemos fazer durante a construção? Primeiro, eu não posso deixar que a emoção suplante a razão. Ou seja, eu não posso me sentar para redigir um relatório, um parecer, com o coração na mão. Por quê? Se eu colocar o coração na mão, eu corro o risco de escrever algo que não retrate bem a realidade. Então, eu não posso estar com dó do meu aluno, eu não posso estar com raiva do aluno, porque me deu muito trabalho, porque é um aluno agitado. Então, a gente não pode deixar que a emoção assuma o lugar da razão. Nós vamos redigir o relatório, somos professores e vamos falar sobre o desenvolvimento desse aluno. Se ele é um aluno agitado que me fez raiva, ou que não faz, que se ele é um aluno amoroso, se ele é um aluno que está passando fome, claro que todas essas questões eu vou levar em consideração, em algum momento eu vou poder falar disso no relatório, mas eu não posso deixar que as emoções desses fatos que ocorrem com esse aluno superem a capacidade de redigir um documento racionalmente falando. Também eu não posso listar apenas habilidades não adquiridas. Foi o que eu já falei há pouco. Eu não vou apenas falar do que o aluno não alcançou. Eu preciso fazer com que no meu relatório seja visível o avanço do meu aluno. As habilidades que ele adquiriu, os objetivos que ele alcançou, e isso precisa superar as dificuldades. Usar termos que afirmem um estado incapacidade negativo do aluno. Geralmente a gente corre o risco de, durante o momento da construção desse relatório, nós usarmos termos que definem o que o aluno é de forma negativa. Por exemplo, o aluno não conhece, o aluno não sabe, o aluno não realiza. Quando eu digo que ele não conhece, não sabe e não realiza, eu estou sentenciando. É assim que ele é. E o aluno não é assim. Ele pode estar naquele momento passando por aquele estado, mas é apenas um momento. Ele pode ultrapassar isso, ele pode vencer esse desafio. Depois, também não podemos utilizar termos depreciativos, como, por exemplo, o aluno cheira mal, o aluno é violento, o aluno tem piolhos. Esses termos depreciativos não são bons, primeiro porque nós somos professores e precisamos buscar outros termos para falar do aluno. Segundo, o pai vai ler esse relatório. Se eu fosse o pai, se você, professor, fosse o pai, com certeza nós não gostaríamos de ler que o meu filho, que o nosso filho cheira mal, tem mau cheiro, que o nosso filho é violento. Então, assim, a gente precisa falar a realidade, mas escolher os termos certos. Então, já que eu não posso falar sobre isso, sobre o que eu devo falar no relatório? Primeiro, eu preciso identificar o meu aluno. Eu preciso dizer o nome do aluno, de onde ele veio, é um aluno repetente, não é um aluno repetente, é um aluno especial, se for especial, qual é a deficiência que ele tem, ou qual é o transtorno, a dificuldade que ele tem. Eu preciso dizer a realidade social que o meu aluno está inserido. Eu preciso apresentar o meu aluno nesse relatório. Eu preciso identificar essa criança sobre a qual eu vou falar no relatório. Depois,
eu tenho que falar sobre os aspectos sociais e comportamentais. Algumas pessoas dizem que no relatório não é lugar para se falar de comportamento. Porém, existem lugares, existem secretarias, existem estados, municípios, em que o único documento para se falar do aluno é o relatório ou o parecer. Então, se eu não falar sobre o comportamento do aluno no relatório, onde eu vou falar? Qual é o documento que vão me entregar para que eu fale sobre o comportamento do aluno? Então, falar sobre o comportamento do aluno é importante sim no relatório, porque é um documento que vai acompanhar o aluno. O relatório é a vida escolar do aluno. Então, precisa conter ali também aspectos comportamentais, bem como os aspectos sociais, a realidade social em que esse aluno está inserido. Também é preciso falar sobre as habilidades e conhecimentos trabalhados. Quando eu vou fazer o relatório, eu vou listar o que foi que eu trabalhei. Em língua portuguesa foram trabalhadas as seguintes questões. Produções textuais, ortografia, dentro da ortografia os dígrafos, gramática, sinais de pontuação, não sei. Nós precisamos listar o que foi trabalhado, quais foram as habilidades trabalhadas, quais foram os conhecimentos trabalhados durante aquele determinado período. Os avanços e as dificuldades nas principais áreas do conhecimento. Quando eu redijo o meu relatório, eu preciso dizer: o meu aluno, fulano de tal, avançou nessas áreas. Ele apresentou dificuldades nessas outras áreas. E já falando disso, eu preciso apontar as intervenções realizadas para minimizar as dificuldades identificadas. Então, eu identifico os avanços e também as dificuldades. Tendo identificadas as dificuldades, o que foi que eu fiz? Quais foram as intervenções do professor para minimizar essas dificuldades? Depois, eu preciso indicar a continuidade do processo. Ou seja, eu estou no segundo bimestre, estou fazendo um relatório sobre o segundo bimestre. E aí eu já apresentei os conhecimentos que foram oferecidos, as habilidades. Eu já falei sobre os avanços, sobre as dificuldades. Já falei sobre as intervenções que foram feitas. E agora eu vou dizer, no terceiro bimestre ou para o terceiro bimestre, continuaremos com o trabalho assim, ou faremos um trabalho dessa forma, porque é preciso identificar essa continuidade. Não parou aqui no segundo bimestre. Então, vai ter uma continuidade e eu vou apontar aqui no relatório que continuidade será essa. E, por fim, as sugestões para a família, escola e professores. Sugere-se que o aluno passe por uma avaliação fonoaudiológica. Sugere-se que o aluno seja inscrito no projeto tal da escola. Sugere-se que a família separe um tempo maior para estudos desse aluno em casa. É uma coisa importante que nós precisamos observar durante esses momentos de sugestões que vamos fazer nos relatórios, para não, mais uma vez, não determinarmos alguma coisa, alguma realidade sobre esse aluno que não nos cabe. Então, eu vou dizer, sugere-se que o aluno passe por uma avaliação fonoaudiológica, pois durante a fala demonstra trocas, e aí nós vamos redigir, dizendo que nós observamos uma dificuldade. Eu não posso dizer que é para ele passar por uma avaliação fonoaudiológica porque ele tem a dificuldade. Porque só quem vai dizer se ele tem ou não é um especialista. Determinada dificuldade é determinado especialista quem vai dizer se esse aluno tem ou não. Isso foi sobre o que falar no relatório. Agora, no momento de redigir, sentei para redigir o relatório, o que eu preciso ficar atento? Primeiro, identificar, não esquecer de identificar o relatório. O relatório é sobre o João, e aí fazer toda essa identificação do João. Depois, considerar os destinatários. Para quem que eu estou redigindo o relatório? Eu estou redigindo o relatório para o pai? Eu estou redigindo o relatório para a escola? Eu estou redigindo o relatório para os professores?
estou redigindo o relatório para a Secretaria de Educação e, na verdade, são todos esses atores que estão envolvidos no momento em que eu estou redigindo o relatório. Então, eu preciso pensar nesses destinatários. Porém, eu preciso utilizar a linguagem clara, simples, precisa e adequada ao público. Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo para um professor, porque aquele aluno que hoje é meu, amanhã será de outro professor, eu também estou escrevendo, redigindo para um pai que muitas vezes não é alfabetizado ou é apenas um alfabetizado funcional, que não tem um repertório ampliado. Então nós precisamos ter cuidado. A minha linguagem precisa então ser clara e ser objetiva. Considerar o aspecto oficial do documento. Eu estou redigindo um relatório, eu preciso pensar, isso aqui é um documento, não é um texto qualquer que eu estou fazendo. Não estou escrevendo uma carta, eu estou redigindo um documento oficial. E isso precisa estar bem claro. Depois, observar ortografia, concordância, formatação. Isso também é sério. Eu estou redigindo um documento oficial. Se eu estou redigindo um documento oficial que vai ser direcionado a um determinado público e dentro desse determinado público existem diversos tipos de pessoas com diversos tipos de informação e conhecimento, então eu preciso ficar atento à ortografia. Primeiro, como professor, eu preciso me esmerar em escrever bem. E isso é fato. E preciso, nesse ato de escrever bem, fazer bem as concordâncias e estar atento à ortografia. Depois, redigir o documento, eu preciso formatar. Eu não posso apresentar esse documento de qualquer forma. Precisa ter uma formatação adequada para um documento. E aí vale a gente recorrer às normas da ABNT, questão de alinhamento, de margens, tamanho de letra, tipo de letra. A gente precisa ficar atento a isso, né? A construção dos parágrafos é uma questão importante que vai dar a estética do meu texto, do meu relatório. Depois, evitar palavras diminutivas ou no diminutivo. Quando eu estou redigindo o meu relatório, que é um documento oficial, eu preciso evitar falar, por exemplo, o meu aluninho não consegue lavar as mãozinhas sozinho. Eu preciso evitar esse tipo de palavra, porque ali é um documento. Eu falo assim quando eu faço isso quando eu estou falando com o pai, quando eu estou falando com o meu colega, quando eu estou falando com o próprio aluno, aí eu posso usar essas palavras no diminutivo, porque eu estou falando, mas no momento de escrever, eu preciso me policiar quanto a isso. Utilizar verbos e expressões que indiquem processo. Eu não posso, como já frisamos, falar algo que determine sobre aquele aluno. Eu preciso frisar que há um processo. Então eu posso falar, o aluno ainda não, o aluno demonstra dificuldade, o aluno oscilou, houve uma alteração. Todas essas expressões indicam um processo, indicam que o processo está em continuidade. Depois, evitar repetições. Tanto repetições de palavras, quanto repetições de assunto. Eu não posso, lá em cima, falar de produção textual, aí aqui embaixo eu volto a falar de produção textual. Se eu estou falando lá em cima de produção textual, que eu termine lá o assunto produção textual. Se eu falei de comportamento lá em cima, que eu termine o assunto comportamento lá em cima. Evitar essas repetições, porque muitas vezes a gente constrói os relatórios e aí a gente sempre peca um pouco nisso. Eu falei uma coisa aqui e repeti a mesma coisa aqui embaixo, repeti a mesma coisa aqui no meio. Então a gente precisa evitar essas repetições. Evitar comparações. No meu relatório eu não comparo alunos, eu não comparo turmas, eu não comparo professores. Eu preciso evitar esse tipo de comparação. Eu estou falando sobre o João e é sobre o João que eu vou falar do início ao fim. Evitar as contradições. Em alguns relatórios, a gente encontra algumas contradições
e eu não estou aqui para criticar ninguém, não criticar nenhum professor, mas assim, a gente lê alguns relatórios, e isso eu estou falando para vocês só para a gente se policiar mesmo, que às vezes está, por exemplo, aqui em cima eu falei, o aluno é capaz de produzir textos de diversos gêneros que atenda o comando, que de fácil compreensão do leitor, do destinatário, não sei. Aí falamos muito bem. Quando chega lá embaixo, a gente diz que o aluno tem dificuldades em registrar suas ideias. Isso é contraditório. Se ele escreve bem um texto, ou se ele escreve bem textos de diversos gêneros, e que o leitor compreende o que ele escreve, eu não posso lá embaixo dizer que esse aluno tem dificuldades em registrar suas ideias. Isso é só um exemplo, existem vários outros exemplos que a gente se contradiz, né? Eu digo lá em cima, o aluno lê e interpreta sem dificuldades. Aí quando eu chego na matemática, eu digo que o meu aluno não consegue interpretar os problemas matemáticos. É contradição. Não é porque eu estou falando da matemática que eu vou dizer que ele tem o problema de interpretação, porque lá na linguagem eu disse que ele não tem o problema de interpretação. Então aqui na matemática ele vai ter um outro tipo de dificuldade, não esse de interpretação. A gente precisa então ficar atento a isso para evitar essas contradições. E, claro, quando eu evito essas contradições, quando eu evito as repetições, eu sou coerente com o que eu estou dizendo, com as informações que eu estou apresentando sobre esse meu aluno. Então, e aí, para finalizar, eu preciso fazer as sugestões para família, escola e professores, que nós já falamos, eu preciso pensar nessas sugestões que eu vou passar, e também atividades, jogos, leituras, que trabalho nós fizemos ou estamos fazendo junto a esses alunos. São as intervenções. O que eu utilizei para fazer as intervenções com esse meu aluno? O que eu ofereci a esse aluno para vencer as dificuldades que ele apresentou? Então, no momento de redigir o relatório, eu preciso pensar em tudo isso que nós elencamos aqui. Agora, vamos para a parte prática. Como iniciar o meu relatório ou parecer descritivo? Vou dar algumas sugestões para vocês. Eu poderia começar o meu relatório da seguinte forma. Percebe-se o progresso de fulano durante este período em... E aí eu dou continuidade. Em determinadas áreas, né? Poderia começar assim. Com base nos objetivos trabalhados no período, foi possível observar que o aluno... Período é bimestre, no trimestre, no semestre... Ou eu poderia começar de uma terceira forma. A partir da observação do desempenho da aluna, foi constatado que neste período, e aí dou continuidade. E a quarta sugestão, com base nas avaliações realizadas, foi possível constatar que a aluna identifica, e aí a gente continua. Isso eu estou falando de um relatório que já teve outras partes iniciais. Porque se eu vou fazer um relatório, o primeiro relatório é o relatório do primeiro bimestre, ou para quem faz semestral do primeiro semestre. E aí eu vou começar com a identificação do aluno, por exemplo, então eu vou dizer, o aluno fulano de tal está matriculado na turma tal, período tal, da escola tal, é um aluno que veio de uma outra unidade escolar, ou é um aluno repetente que estudou nessa mesma escola no ano anterior. Então, é assim mais ou menos que eu começo o meu primeiro relatório. Sobre o desenvolvimento cognitivo, o que falar? A gente pode sugerir algumas questões, como demonstra um ótimo ou um bom aproveitamento na aquisição da leitura e escrita, lê com fluência diferentes textos, fazendo conexões com a realidade, lê e interpreta os textos trabalhados em aulas sem maiores dificuldades, escreve, ordena e amplia frases, formando os textos coerentes e lógicos. Na área da matemática, eu posso dizer, lê, reconhece e registra os números até tanto, lê, interpreta as situações, problemas e aplica as operações
adequadas. A gente pode então falar, usar termos parecidos com esses durante a construção do nosso relatório, quando vamos falar dos aspectos cognitivos. Participação e convívio social. A gente pode falar sobre o respeito aos colegas e aos professores. Demonstra respeito pelos colegas e professores. Colabora nas atividades coletivas, atuando em grupos. Aceita sugestões da professora e dos colegas. Contribui para a integração e o crescimento do grupo. Poderia ainda falar, compreende os comandos dados pelo professor ou por um colega designado. Obedece às regras estabelecidas pelo grupo, respeita os momentos de silêncio necessários durante a aula. Esses, então, poderiam ser os termos usados para se iniciar quando se vai falar sobre o convívio social desse aluno. Agora, vamos para a parte prática visível desse relatório. Como eu devo organizar o meu relatório? Qual é a estrutura que deve ter o meu relatório? Eu vou passar para vocês a estrutura que eu faço os meus relatórios. Eu faço os meus relatórios dessa forma e é a forma como eu vou passar para vocês. Existem outras pessoas que fazem de uma outra forma e se vocês quiserem buscar, podem buscar outras formas de se estruturar esse relatório. Para mim, essa forma é uma ótima forma que dá para colocar todas as questões que nós falamos durante esse vídeo. Então, primeiro parágrafo. O que eu vou colocar no meu primeiro parágrafo? A identificação do aluno, os aspectos sociais e comportamentais. Então, eu vou falar do meu aluno, quem é o meu aluno, o nome do aluno, de onde ele veio, se é especial ou não, é um aluno agitado, é um aluno que compreende os comandos, respeita as regras, se relaciona bem com colegas e professor. Então, esse primeiro parágrafo, a gente pode colocar essa identificação e os aspectos sociais e comportamentais do aluno. No segundo parágrafo, as habilidades e conhecimentos trabalhados. Então, no segundo parágrafo, eu posso dizer, durante este bimestre, durante esse trimestre, foram oferecidos ao aluno, e aí eu vou dizer o que foi oferecido ao aluno. Foram trabalhadas as seguintes habilidades. Isso são os conhecimentos que foram trabalhados com os alunos, no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, eu vou colocar os avanços e as dificuldades, as intervenções realizadas e a indicação da continuidade do processo. Então, no terceiro parágrafo, eu vou dizer que o aluno compreendeu, que o aluno desenvolveu, que o aluno alcançou os objetivos. E vou dizer também que ele ainda está em processo de continuidade em determinadas áreas, não conseguiu com êxito alcançar determinado objetivo. E eu vou dizer, para isso foram utilizados jogos, alfabetos móveis, sílabas móveis, foram utilizados cartazes, foram utilizados dominós, não sei. Vamos nos munir de algumas ferramentas que foram oferecidas a esses alunos para a intervenção. E vou dizer aqui também o que vai ser feito daqui para frente, no próximo mês, no próximo bimestre, daremos continuidade ao trabalho tal, e assim nós vamos construir o terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, nós fazemos as sugestões. E aí, no quarto parágrafo, terminei o meu relatório, já falei tudo no meu relatório. Eu vou agora fazer as sugestões de atendimento, né, para esse aluno. Se é um aluno que precisa de um atendimento fonoaudiológico, um aluno que eu penso que ele está precisando passar por um pediatra, é um aluno que eu acho que precisa passar por uma avaliação com neuro. Eu vou fazer essas sugestões e esses encaminhamentos. Vou fazer as sugestões para a família, o que eu sugiro que a família faça, ou que o aluno resolva alguns dos seus problemas e vença alguns desafios. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre as sugestões de como se construir um relatório ou um parecer descritivo. Eu peço a vocês que deixem os comentários, deixem o like de vocês também, e se inscrevam em nosso canal.
Isso vai nos motivar a continuar produzindo mais vídeos para nos auxiliar. Todas essas informações que eu passei para vocês estarão no blog Fazer Educação com Dário Reis. Eu vou deixar aqui no vídeo o endereço para vocês entrarem lá. Vai estar em Word para vocês imprimirem, fazerem as alterações que vocês quiserem e utilizarem durante os momentos de construção do relatório de vocês. Então, ao saírem do vídeo, podem ir ao blog que vocês vão encontrar o texto com todas essas informações sobre como construir o relatório. E vou finalizar o vídeo com uma reflexão. Não são os instrumentos, procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.